A palavra de Deus faz uma analogia entre os filhos e as flechas na mão de um guerreiro. Precisamos entender o que, com essa alegoria, a palavra de Deus comunica não só aqueles que já são ou serão pais de filhos naturais, mas até mesmo o entendimento e a perspectiva do discipulado e dos filhos espirituais. Nos próximos minutos, nós vamos falar a respeito disso. Fique comigo. Salmo 127, dos versículos 3 a 5, nós lemos assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. A partir dessa palavra, entendemos que uma analogia é estabelecida a respeito dos filhos. O próprio Deus menciona o fato dos filhos serem herança do Senhor, o fruto do ventre ser o seu galardão, e logo depois de estar trabalhando esse assunto dos filhos, é que a analogia é estabelecida como flechas na mão de um guerreiro. Depois o versículo 5 ainda fala: feliz o homem que enche deles a sua aljava. A aljava era aquele estojo carregado nas costas pelos arqueiros, onde eles deixavam guardadas, depositadas as flechas que seriam usadas depois. Apesar de atualmente o arco e flecha ser talvez usado apenas como artigo esportivo para diversão, antigamente ele era essencial não apenas à caça e, portanto, à sobrevivência, mas como também era usado nas guerras. Diferente de armas como a espada, a lança, que eram de combate pessoal próximo, a flecha era usada para atingir alvos mais distantes. E a primeira mensagem que isso me passa quando Deus faz a analogia dos filhos com flechas é que nós precisamos ter a mentalidade de que filhos devem ser lançados, atirados, não no sentido de serem jogados fora, mas uma flecha, ela precisa ser atirada em direção a um alvo. E todo pai, natural ou espiritual, precisa entender que isso nos remete a uma das responsabilidades que Deus confiou aos pais, que é dar destino aos filhos. É dar-lhes um alvo, é direcioná-los para o cumprimento do seu propósito. A segunda verdade a respeito dessa analogia é que as flechas precisam ser preparadas. Em Isaías 49:2, há uma outra analogia relacionada à flecha. Dessa vez, o profeta diz: ele fez de mim uma flecha polida e me guardou na sua aljava. O termo polido nos remete à ideia da preparação das flechas. Não se pegava simplesmente um pedaço de madeira qualquer. Ele precisava ser reto, bem alisado, polido, que não deixasse sair farpas na mão de quem iria tirá-lo. Havia toda uma preocupação com a aerodinâmica. A flecha precisava ou de uma ponta extra ou ela deveria ser bem trabalhada, mas na parte de trás, porque quando era arremessada, ela, para manter o alvo, ela precisava estar em movimento, em giro, então ela precisava de um contrapeso. Havia toda uma preocupação com a preparação das flechas. Esse é o segundo ponto a ser considerado. O primeiro é que ela é atirada em um alvo. O segundo é que ela precisa ser preparada. Então, quer a gente fale de filhos naturais ou espirituais, nós precisamos entender a preparação, a formação deles. Isso envolve a criação como um todo, aplicando educação, aplicando correção e disciplina, capacitação. Agora, em terceiro e último lugar, algo que nós podemos e devemos falar a respeito disso, é que o profeta diz: ele me guardou na sua aljava. O texto inicial que lemos do Salmo 127 diz: bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Uma flecha, quando ficava pronta, ela não era imediatamente lançada. Ela era guardada na aljava. Então se esperava o tempo certo, a hora exata de lançar. Então, novamente digo, falando de filhos naturais ou espirituais, precisamos entender o tempo da aljava. Antes de lançá-los para o cumprimento do seu propósito, eles precisam de preparação. E quer seja a preparação como um tempo, um período que se estende, ou momentos específicos para os quais eles precisam ser lançados, o tempo da espera também precisa ser compreendido. Estabelecida essa analogia, esses três pontos ou aspectos da analogia das flechas, acredito que nós precisamos entender a importância de mirar o alvo. Quando olho para as Escrituras, eu vejo exemplos de pais, como, por exemplo, os pais de Sansão, que procuraram entender qual era o propósito do filho para o qual eles deveriam encaminhar.
Quando o anjo do Senhor aparece à mãe de Sansão, anunciando àquela mulher que até então era estéril, que haveria uma intervenção, um milagre de Deus e que ela conceberia e daria à luz a um filho, obviamente ela empolgada vai levar a notícia para o marido. E o marido diz a ela, se o homem de Deus, se o anjo do Senhor aparecer novamente a você, diga que eu quero falar com ele. O que esse homem, o futuro pai de Sansão, queria falar? Quando o anjo aparece novamente, diz a mãe do menino que chame o pai, a pergunta dele é como nós devemos criar essa criança. Em outras palavras, ele dizia, eu fico feliz e agraciado com a dádiva de um filho. E quando a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, nós precisamos entender exatamente qual é o significado disso. A palavra traduzida como herança significa propriedade. Isso significa que os filhos não são propriedade nossa, eles são do Senhor. E Deus os confiou ao nosso cuidado. Portanto, se eles pertencem a Deus e nos foram entregues para que a gente cuide deles, é nossa responsabilidade fazer isso direito e saber que um dia haverá prestação de contas diante de Deus. Se os filhos são de Deus, nós precisamos entender o nível de responsabilidade que temos para com eles. Eu me lembro que anos atrás estava meditando naquele episódio da vida de Jesus, quando ele fica no templo em Jerusalém na festa, e os seus pais voltam e demoram um dia de viagem para descobrir que ele não estava com ninguém. Então, desesperado, voltam um outro dia de viagem a Jerusalém e gastam ainda um terceiro dia procurando o menino em Jerusalém até achá-lo assentado entre os mestres da lei no templo. E, de repente, como pai de 2 filhos, eu comecei a imaginar o desespero daqueles pais de perceber que o filho havia sumido, que eles haviam perdido. Qualquer pai teria esse sentimento de desespero em relação ao filho, mas a minha cabeça não parava de pensar o que José e Maria devem ter pensado no sentido de não terem perdido um filho qualquer. Era o filho que o próprio Deus havia confiado a eles para que eles cuidassem. Eu fico imaginando se não passava pela cabeça de José algo, o que é que eu vou falar para Deus a respeito de não ter cuidado direito, de ter perdido o filho dele. Enquanto eu estava pensando naquilo como se o grande susto ou responsabilidade fosse única e exclusivamente de José, me caiu a ficha. Que apesar de Deus não ter me confiado o filho dele no sentido do Salvador, o Redentor, os filhos que ele me confiou também pertencem a ele e um dia eu terei que responder a ele pelo que fiz. Então, nós também não podemos deixar que nossos filhos se percam não apenas em relação à salvação ou à fé, mas em relação ao propósito que Deus tem para eles. Todos os pais, naturais ou espirituais, precisam entender a responsabilidade de serem guardiões do destino profético que Deus tem para os filhos. Se nós buscássemos mais o direcionamento do alto, revelação do Espírito Santo a respeito do propósito deles, isso tornaria mais fácil a nossa missão de encaminhá-los para o alvo. A segunda coisa, como falei, é a preparação das flechas. Isso envolve o entendimento de algumas verdades, como a importância de uma criação, de uma educação, no caso de discípulos, filhos espirituais, de uma formação correta. Provérbios 22:6 diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando for velha, não se desviará dele. Eu percebo que desde o início Deus se preocupava que os pais dessem não apenas a educação básica a respeito de questões da vida natural, mas na lei de Moisés o Senhor já dizia aos pais, fale da palavra andando pelo caminho ou dentro de casa, na hora em que for dormir, na hora em que for levantar. Coloque a palavra como frontal diante dos olhos dos seus filhos, que eles ouçam, que eles verbalizem, que você converse e discuta a palavra com eles, porque a palavra de Deus precisa ser ministrada ao coração dos filhos. Isso deve ser a base de toda a formação e de toda a orientação. No entanto, a formação de filhos não se dá apenas com a transmissão de valores. Todo pai precisa entender a importância de corrigi-los cada vez que eles se afastam dos valores que foram a eles apresentados, que foram a eles ensinados. E quando falamos disso, precisamos entender o paralelo entre pais naturais e o Pai celestial, como diz Hebreus 12, o Pai dos Espíritos. O Senhor diz lá em Hebreus 12, que se alguém está sem correção, ele não é um filho, ele é um bastardo. Porque o pai corrige o filho a quem ama. Então temos a responsabilidade de prepará-los com educação, com orientação, seja para uma aptidão profissional, entendimento da vocação e também com correção todas as vezes que isso se fizer necessário. Mas também precisamos orientá-los a, de modo paciente, esperar o tempo de serem lançados. Eu lembro,
aos 16 anos de idade, o desespero que me dava de querer aprender a dirigir, e meu pai dizia, não, se vocês só podem dirigir aos 18, ninguém vai aprender antes para ser tentado a transgredir e quebrar a lei. E ele nos ensinou, vocês precisam esperar. Precisamos tomar decisões a respeito da espera em relação a várias coisas enquanto éramos criados. E eu, como pai, não apenas como filho vivenciei a espera, como pai tive que estabelecer a mesma questão para os meus filhos. Não apenas a respeito de dirigirem, a respeito de relacionamentos, porque muitas vezes, porque as pessoas não respeitam o tempo, elas acabam atropelando o propósito de Deus. Adolescentes que começam a namorar, tentando definir um relacionamento para uma vida inteira, antes de terem entendido o propósito de Deus para si ou qual é o propósito de Deus na vida de outro, com certeza estão brincando com o propósito divino que lhes foi confiado. E pais que são sérios e entendem isso, precisam ensiná-los a permanecer na aljava. Vai chegar o momento de ser lançado. E quando chegar essa hora, os pais não devem ser tão superprotetores a ponto de não querer liberá-los. Devem abençoá-los, como os pais de Rebeca fizeram com ela, na hora de enviá-lo a Isaac, para se casar com ele, para entrar na linhagem do Messias, e a abençoaram para que vivesse o cumprimento do seu propósito. Que Deus ajude cada um de nós, pais naturais e espirituais, na formação de filhos, naturais ou espirituais, para que eles alcancem o alvo.